parte A do versículo diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Amém? Pode assentar, igreja. Quando Deus criou os céus e a terra e criou o homem, Ele faz ali no Jardim do Éden duas árvores. Uma era aquela que obtinha o conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore era a árvore da vida eterna. E a gente já sabe que Deus chegou e deu a Adão e Eva e aqueles filhos deles não seria o poder, seria a permissão de comer todo tipo de fruto que desse naquela região, menos de duas árvores, o conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Então, o diabo astuto chega para a mulher, depois acredito eu, de ter muito tentado o homem, enquanto ela estava ali andando por perto daquela árvore, ele chama a mulher e diz assim: mulher, é verdade que você pode comer de todo fruto que há por aqui, por essa região? Ela disse: não, a gente pode comer de tudo, menos dessas duas árvores aí. Deus ele nos proibiu, ele decretou que a gente não pudesse comer, é uma ordem para a gente. E ele disse assim: não, porque certamente morreremos, disse ela. Aí a serpente diz: não, isso não é uma verdade. Deus ele proibiu vocês de não comer esse fruto aqui, do conhecimento do bem e do mal, não foi porque vocês vão morrer, mas é porque vocês vão ser que nem Deus, vão ser conhecedores do bem e do mal. E aí aquela árvore parecia apetitosa aos olhos, tem aquele conhecimento, a mulher toma um fruto para si, come, dá ao seu marido que também come, e aí Deus vem e acaba prestando contas, e a gente sabe disso porque a gente foi tratado isso no passado. Mas foi através desse conhecimento desse bem e do mal que a raça humana foi condenada à morte. Antigamente, Adão e Eva eram que nem crianças, inocentes, não tinham esse conhecimento. Hoje em dia as crianças também são assim, elas não têm esse conhecimento, até chegar a uma certa idade que elas começam a aprender o que significa o bem e o que significa o mal, e elas também já se tornam réu de juízo. E a palavra de Deus em Oséias, ele fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Antes do Éden, eles não tinham conhecimento do bem e do mal, agora a gente tem. E aqui Deus ele nos instrui a ter conhecimento. Mas o que seria esse conhecimento? Será um conhecimento para a gente poder passar em provas, vestibulares e concursos por aí? Existe esse tipo de conhecimento. A palavra conhecimento significa, bem literalmente, é conhecer alguma coisa. Então a gente pode conhecer assuntos de prova, matemática, física, português, passar e ter bom êxito com esse conhecimento e não perecer. Mas existe outros tipos de conhecimento. A gente pode ter um conhecimento que pode salvar vidas. Há exemplo de um médico que estuda e ali ele está apto a salvar vidas. Ele estuda muito e aí ele consegue, pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, acabar livrando pessoas da morte, acabar dando tratamento, qualidade de vida. A gente tem o conhecimento do bem e do mal, que a gente já falou aqui, mas o que a Bíblia fala aqui não é nenhum desses tipos de conhecimento, é simplesmente o conhecer a Deus, o conhecer a sua palavra, que eu acredito, eu creio que não é o nosso problema aqui, porque acredito que aqueles que nos assistem regularmente, aqueles que vêm muito frequentemente, a gente não padece desse conhecimento, porque nos é ensinado aqui, dia após dia, ano após ano, a conhecer a Deus. Mas a palavra de Deus diz isso, né? E a gente tem aqui a sequência do versículo 6 diz assim: uma vez que vocês rejeitaram, é uma palavra de Oséias, que era profeta para os sacerdotes, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Ou seja, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus é a sua lei. E quando a gente estuda essa lei, a gente pratica essa lei, não adianta somente conhecer, por isso que eu digo que não adianta somente conhecer, acredito que muitos de nós aqui conhecem, mas não adianta somente conhecer, tem que praticar. E a palavra diz que se a
a gente perece por falta de conhecimento, mas o conhecimento vem a trazer para nós uma prática diferente. Se eu sei que é errado roubar, se eu não sei que é errado roubar, eu roubo, pago o preço disso, mas eu não roubei porque eu queria, mas eu roubei porque eu não achava isso errado. Aí minha palavra de Deus vem assim, que a gente não pode usurpar o que é do próximo, a gente não pode ter inveja, a gente não pode roubar. E aí a gente diz assim, pronto, agora que eu tenho esse conhecimento aqui de Deus, então eu vou agir conforme esse conhecimento. E eu não vou mais praticar esse tipo de atitude. E aí a gente começa a colher os frutos da atitude boa. Em 1 Reis 4:29 diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento, tão imensurável quanto a areia do mar. Ou seja, a gente conhece Salomão como um homem muito sábio. E a palavra de Deus diz que não houve e nem haverá outro como ele. Mas fora da sabedoria, Deus ele também deu discernimento. E discernimento é uma coisa que nós necessitamos muito, muito mesmo. A exemplo de Davi, quando a região dele estava passando por uma seca de 3 anos, ele não teve discernimento de imediato para dizer assim, olha, tem alguma coisa errada. Ele estava vivendo sua vida, não tinha pecado, estava fazendo tudo conforme a vontade de Deus, aí passa um ano de seca. Então, um ano de seca deve ser temporada. E aí passa 2 anos. Então, 2 anos eu acho que pode ser normal, mas no terceiro ano a chuva cai. E quando chega no terceiro ano, aí ele tem discernimento do que está acontecendo. Ele diz assim, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E ele vai lá, clama ao Senhor e Deus ele traz a resposta. Provavelmente se fosse Salomão aqui, pelo discernimento extraordinário dele, provavelmente no primeiro ano ele disse assim, não, todo ano tem período de seca, tem período de chuva, se não chover esse ano já tem alguma coisa errada. Porque Salomão tinha discernimento e tinha a sua abrangência e conhecimento, que é uma coisa que não faltava para ele, que a gente precisa correr muito atrás. Em Provérbios, também escrito por Salomão, diz bem assim, que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. A gente só pode ter conhecimento quando a gente está disposto a enfrentar as dificuldades do nosso eu. E quando a gente vai começando a aprender a palavra, você vai assim, não, eu não quero roubar, eu aprendi que roubar é errado, então não vou mais roubar. Mas aí vem a situação, vem impulsos, e a gente diz assim, não, vamos lá, não vou sucumbir a esses impulsos. E aí você não rouba, e você começa a colher esses frutos, você começa a ter aquele discernimento, a gente diz assim, realmente isso aqui é errado, e eu não vou fazer mais. Então a gente tem que aprender a ter sabedoria, conhecimento e aceitar a disciplina. Porque se uma vez a gente chega e diz assim, não, o Roberto está dizendo aqui que é errado, mas eu não acredito nisso não, e a gente continua, a gente está desprezando esse conhecimento de Deus e a gente vai continuar errando. Por favor, igreja, apliquem aí cada um em suas áreas. E Provérbios ainda diz assim, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. A gente tem aqui em Jó 42, um homem que conhecia Deus, mas ele conhecia de ouvir falar. Hoje a gente tem um acesso bem maior do que Jó teve. A gente tem o Espírito Santo, que ele nos mostra a Deus. Antigamente o Espírito era só dado para reis, sacerdotes e profetas. Hoje ele foi dispersado a todos, aquele que um dia aceita Jesus. Então, Jó, ele estava nessa situação, de um homem sem o Espírito de Deus, mas um homem que tinha um conhecimento de ouvir falar, e como eu falei aqui, não adianta somente ter conhecimento, tem que praticar. Jó, o diferencial dele é que ele praticava o pouco de conhecimento de ouvir falar que ele tinha. E quando ele cai doente, lá no final do versículo, onde Deus faz algumas perguntas a ele, o 42:1-6 diz bem assim, então, em resposta ao Senhor, Jó diz, em conhecimento, eu reconheço que para ti não há nada impossível, e nenhum dos teus planos pode ser impedidos.
Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Era um homem que conhecia Deus e seguia fiel na palavra, se intitula ignorante. E que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo, e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo que disse, e me arrependo. Sentando aqui no chão, no monte de cinzas, te pergunto, quem é esse que obscurece os teus conselhos sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas que não poderia saber. Jó, ele questiona Deus. Ele não tem o conhecimento que Deus tinha. Muitas das vezes a gente se torna semelhante a Jó nesse quesito. A gente diz, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Em vez de fazer, simplesmente agradecer, em vez de simplesmente não murmurar, como já foi ensinado aqui. A gente está ali sempre questionando. O grande problema, né, que a gente enfrenta na nossa caminhada é porque as respostas elas só vêm depois da luta, elas só vêm depois da vitória consolidada. A gente tem que ter fé em acreditar no que Deus fala, e quando Ele diz faz assim, a gente fazer, sem questionar o porquê, sem ter conhecimento. Quando a gente chegar e questionar Deus, diz assim, mas Senhor, por que isso? A gente está se encontrando que nem Jó aqui, dizendo, falando, perguntando de coisas que a gente não entende, de coisas que a gente não tem conhecimento. Mas uma vez que a vitória vem para nós, mediante a obediência da palavra, mediante ao que está escrito aqui, ao conhecer e ouvir falar, Deus ele se revela. E quando Ele se revela, a gente entende. E uma vez a gente entendendo, a gente se torna apto a instruir outras pessoas. E essas outras pessoas provavelmente vão agir como nós, né? A gente não vai entender e a gente vai dizer assim, só faça, irmão. Só faça, que as coisas vão dar certo e um dia você vai entender. E em Salmos, né, a gente sabe que por falta de conhecimento a gente perece, mas Davi, ele tinha sabedoria, ele também tinha conhecimento, dizia bem assim, em Salmo 119, versículo 153, vê minha aflição e me liberta, pois não esqueci da tua lei. Ou seja, eu conheço tua lei, Senhor. Eu sei o que está escrito lá e eu obedeci. Então, venha ao meu socorro, venha ao meu auxílio. Contempla a minha fidelidade para que eu não venha perecer pelos meus inimigos. E a gente pode também clamar assim a Deus, uma vez que a gente está fiel e obediente à palavra, dizer, Senhor, me socorre. E Deus vai socorrer todos aqueles que obedecerem a tua palavra. Amém?